de Isaías, capítulo 40, versículo 13. Isaías, capítulo 40, versículo 13. Glória a Deus. Que diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? E quem conselheiro o ensinou? Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem conselheiro ensinou? Podeis assentar. Glória a Jesus. Que é o livramento, prometido ao povo de Israel, prometido pelo nosso Deus. Israel ali estava ali na Babilônia, e ele achava que o Senhor tinha esquecido dele. Então aqui no versículo 13 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor e quem conselheiro lhe ensinou? São questionamentos que às vezes a gente faz ao Senhor, né? Quem teria a capacidade de guiar ou aconselhar o Espírito do Senhor? Aqui ele enfatiza que incomparável sabedoria e poder de Deus, mostrando que Ele é o único que possui o conhecimento e compreensão completa de todas as coisas. O livro de Isaías é o capítulo 40 de Isaías, que fala sobre o consolo e a restauração do povo de Israel que estava no exílio. O profeta anuncia a vinda do Senhor para libertá-los e restaurar a sua esperança. Glória a Jesus. Então, muitas vezes a gente realmente tem questionamentos, igual Israel aqui teve, achando que Deus tinha esquecido deles, mas não, o Senhor estava muito bem lembrado, só queria que eles se aproximassem cada vez mais do Senhor, porque o Senhor já estava com eles a todo momento. Aqui mostra, a grandeza, a sabedoria de Deus, qual é a limitação e fragilidade da humanidade, dos seres humanos. São incapazes de compreender Deus ou de influenciar suas decisões. Que às vezes a gente fazendo pergunta a Deus, oh Deus, por que está acontecendo isso? Porque eu não consigo entender. Porque o trabalhar de Deus é assim em nossas vidas, a gente não consegue entender agora. Mas lá na frente você diz: eita Deus, eu estou começando a entender. É por isso que o Senhor fez isso na minha vida, não deixou eu fazer tal coisa. É porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um propósito. E Ele faz-nos entender que somos dependentes dEle para qualquer coisa, de fazer as coisas sem consultar Deus. Acha que Ele não depende de ninguém. E aí a gente se engana. Para tudo dar certo, a gente depende dos projetos e do nosso Deus. Glória a Deus. Então, às vezes a gente quer dizer: não, eu dependo de Deus, eu vou fazer isso. Aí depois você vem o quê? Se frustra. Aí depois você bota a culpa em quem? Não merece, que é em Deus. Ah, Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? Será que você fez alguma análise da sua vida e viu o ponto que você errou? Você tem que pensar e meditar: será que eu perguntei a Deus? Será que eu orei por esta causa? Será que eu consultei a soberania do Senhor para que Ele possa falar no meu coração, para que eu possa ter feito? E é isso que Deus quer, cada dia mais que a gente venha entender que a gente somos dependentes dEle e que nós somos criatura e benfeitura dEle, e Ele faz como e quando Ele quer. Mesmo que a gente não entenda o caminho do Senhor, mas sabendo nós que é o melhor. Ele nos encoraja a buscar Deus,
em oração, a confiar que Ele guiará, fortalecerá em todas as suas situações. Então, no versículo 13, aqui é uma pergunta questionada. E diz: quem criou o Espírito do Senhor? E que conselheiro ensinou? Então é tudo isso que a gente não pode entender, no caso a soberania do Senhor, como Ele age em nossas vidas. Ao menos a gente tem que entender que a gente somos dependentes dEle para guiar os nossos passos. No versículo 14 diz assim: com quem tomou o conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Uma pergunta. Aqui é uma pergunta também que questiona por quem Deus teria consultado para obter a sabedoria e entendimento. Esse versículo desafia a ideia de que Deus precisa de conselhos humanos, mas não é verdade. Ele é rico em sabedoria e entendimento. Ele não precisa de conselho humano para fazer o que ele tem que fazer. Porque se fosse para Deus receber conselho humano, ele não tinha o criado. Porque Deus não precisa de ninguém. Ele simplesmente ele faz. Pois Ele é o dono do poder, Ele é o dono do universo, Ele é o dono da minha e da tua vida. Oh, glória a Deus. E aqui no verso 15 diz assim: eis que as nações são consideradas por Ele como gota de um balde e como pó moído das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Então aqui no verso 15 mostra a grandeza, do poder de Deus e a fragilidade das nações, comparando com uma gota que cai de um balde ou ao pó que pesa em uma balança. Temos a confiança no Senhor e a esperança, especialmente em tempos de dificuldades, Porque em tempos de dificuldades, irmãos, às vezes a sua da nossa vida, a gente corre para um canto, corre para outro, mas não se lembra de Deus nesse momento, Fica preocupado com tantas coisas, em vez de você chegar e se ajoelhar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, dissipa esse mal, Senhor, me cura, Senhor, resolve esse problema, porque é só Ele que pode resolver o nosso problema. Então Ele é a única esperança que a gente temos, e principalmente no tempo difícil, em qual a missionária Zene já falou aqui. Ela chamou por Jesus, ela teve a esperança, ela estava em dificuldade, e ela chamou o nome do Senhor, e o Senhor ele não demorou em atendê-lo, É assim que Ele fez rapidamente, porque ela teve a confiança posta no Senhor, e é isso que o Senhor ele quer da gente. Eu sei que o Senhor deixou os médicos para fazer algo na vida da gente, mas a gente tem que entender que a gente tem que ser dependente de Deus. Deus, vai tu na frente, Senhor, faz isso na minha vida, cura antes que eu chegue no médico, Senhor, se for da tua vontade, porque tu tens o poder de fazer isso. O Senhor ele pode, Ele tem poder, ao menos Ele quer que você entenda só isso. Senhor, eis-me aqui, eu sou dependente da tua presença, Senhor. Então, às vezes a gente aqui se coloca como ilha em uma pequeniníssima, A gente se coloca pequeno, e é isso que Deus quer, para que o poder dEle, a glória dEle, a grandeza dEle seja glorificada através da nossa vida. Amém. Verso 16 diz assim: nem todo o Líbano basta para o fogo, e nem os seus animais bastam para o holocausto. Então aqui ilustra a imensidão e o poder incomparável de Deus, mostrando que nem mesmo a grandiosidade do Líbano e seus recursos seriam suficientes para oferecer um sacrifício que pudesse igualar a glória de Deus. Líbano é conhecido por suas florestas e animais para enfatizar
insignificância de qualquer oferta que o homem possa fazer em comparação com a grandeza de Deus. Até porque a palavra do Senhor diz que Ele não dá a glória dele a ninguém. A glória e o poder de Deus são votos que nada que ser humano pode oferecer é suficiente para igualá-lo ou compensá-lo. Então a salvação e a restauração vem de Deus e não de nossas próprias obras ou esforços. Deus é superior a tudo que existe. Amém. E que sua graça é o único meio de salvação. Então, nem todo o Líbano, que se por suas florestas é conhecido por florestas animais, nem tudo isso há de comparar à grandeza soberana do Senhor. Não é sacrifício o suficiente para igualar o poder e a grandeza do nosso Deus, pois é só mediante ao Filho dele que a gente tem salvação, a porta dos céus para a gente entrar nas bordas do Cordeiro é por meio do Filho dele. Ele é o único caminho que a gente pode chegar a Deus. É o que abre porta, fecha a porta. É aquele que é, e que era, e que há de vir. Esse é o nosso Deus. Ele não pode ser comparado. A grandeza dele e o poder dele não há de ser comparado. Pois aqui na terra o homem tem força, mas Deus ele tem um poder, é muito totalmente diferente. Verso 17 diz assim: todas as nações são como nada perante a ele, considera menos do que nada e como uma coisa vã. Então é isso que eu expliquei. Muitos tentam chegar à grandeza de Deus, mas aqui fala que não pode ser igualado. Não pode, pois Deus ele é superior a todas as coisas. Aleluia. Verso 18 diz assim: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O versículo ele traz comparações para ilustrar a imensidão e a singularidade de Deus, mostrando que nem as nações, nem os ídolos, nem qualquer outra criação pode ser equiparados a Ele. Um exemplo, a pintura do céu. O pessoal aqui, os artistas, eles fazem a pintura muito bonita, de árvores, de planta. Mas será que ele pode fazer isso no natural, como o céu ele é feito? Ele não tem. Ele não tem esse poder. Somente o nosso Deus. Então os ídolos, ele não tem força, ele não come, ele não vê, mas o nosso Deus, ele sim, ele vive, ele reina para sempre. E Isaías faz essas comparações. Ele quer mostrar que Deus é único e incomparável. Ele não pode ser limitado ou definido por padrões humanos. Ainda no verso 18 ajuda a estabelecer a base para essa promessa, mostrando que Deus é digno de confiança e de adoração. Então ele quer somente que a gente o adore em espírito e em verdade. Por mais que você não entenda a soberania dele, a grandeza dele, ele só quer simplesmente que você chegue e diga: Senhor, eis-me aqui, sou servo teu, sou filha tua, sou filho teu, me usa na tua casa, faz o que tu queres, Senhor. Eu reconheço que eu sou dependente de ti, da tua presença. Não apartes de mim, Senhor, a tua presença, pois eu preciso para prosseguir este caminho. Glória a Deus. Aleluia. O verso 19 diz assim: o artífice grava a imagem e usa ourives, a cobre de ouro e cadeias de prata, funde para ela. Aqui mostra que um artesão funde o ídolo, os ourives e abre o ouro, e um
ferroeiro forge cadeias para ele, mas tudo isso não passa de um objeto inanimado capaz de qualquer ação ou resposta. Refere-se ao artesão que molda o metal ou madeira para criar uma forma básica do ídolo. Então a gente não precisa ter uma forma básica do nosso ídolo. A gente não precisa. Muita gente faz o quê? Bases de madeira, ídolos de pedras, né? Ou então mesmo pessoas também, né? Tem gente que idolatra pessoas, cantores, né? Famosos, artistas, atores. Mas o nosso ídolo, a gente não precisa formizar ele, porque ele é real. A gente sente ele, a gente sente a presença do Senhor, a gente fala com ele, aleluia, ele nos ouve, ele nos responde. Então a gente não precisa deixar ele ali no canto feito, não, porque todas as coisas se fez por meio dele. Foram todas as coisas feitas por meio dele. Aleluia. Então a gente não precisa ter nada de forma básica, porque nem ele é básico, né? Oh, Deus, que poder e glória, ele não é nada básico para mim. Ele é real. Glória a Deus. Ele faz isso para deixar mais atraente, né? Mas atrair o povo, e o povo ainda é no ditado do Nordeste, não estalhar, né? E ainda acredita, ainda acha que é. Tenta convencer, mas a gente não deve ser convencido pelo mundo ou pela carne. A gente tem que ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Dando a impressão de poder. Aonde? Aonde? Nem fala, nem come, nem vê. Ele não faz nada. E ainda mais, Deus é tão misericordioso de tanto buscarem, o Senhor, ele almeja o que você almeja, o Senhor dá. O Senhor dá cura, dá proteção, segurança. Aí você diz, não foi o ídolo. Não, foi não. Foi Deus viu a sua fé e Ele honrou. Mas é muito difícil da gente crer, porque eles fazem uma coisa tão bonita, atraente para as pessoas, que as pessoas ficam ligadas ali naquilo e acham que é verdade, mas não é. Só o nosso Deus é verdadeiro e real e pode fazer todas as coisas acontecer. Esses ídolos não têm autoridade ou poder, mas o nosso Deus, ele tem. Glória a Deus. Então no versículo aqui 19 que a gente deu, nos adverte contra a idolatria, o chamado para conhecer o único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra e quem tem todo o poder. Não é só ídolo de ouro, que é idolatria, também se refere a tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, né? Seja uma pessoa, seja um celular, que às vezes sim é prioridade, deixa de você meditar na palavra, de ensaiar hinos, seja os afazeres de casa, seja uma roupa, alguma coisa, tudo que tira Deus de Deus, em primeiro lugar, se torna uma idolatria. E isso o Senhor, ele não se agrada, pois aqui já foi falado, ele é o único Deus verdadeiro, que fez os céus e a terra e que tem todo o poder. Aleluia. Aqui no versículo 20 diz assim: e empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe, artifício sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Glória a Deus. Aqui nos mostra que a verdadeira adoração não depende de objetos materiais, mas de um coração sincero. Deus queria sim libertar Israel da Babilônia, da idolatria. A imagem bem feita de madeira não tem poder para salvar, nem trazer a esperança.
A adoração não está em objetos materiais, mas em um coração sincero em relação com Deus verdadeiro. Aleluia. Enfatiza a necessidade de cada vez mais você buscar a presença do Senhor. Amém, Jesus. Então não tem objetos materiais que chegue até a Deus, que chegue quem Ele é, pois Ele é o único Deus verdadeiro. E quando Ele vê o coração contrito, sincero, quebrantado diante da presença dEle, Ele se levanta do trono só para te abençoar, te dar vitória. E Ele sabe a necessidade. Quando você quer receber algo do Senhor, você não faz um voto ao Senhor, você não sente a necessidade de buscar. Mas a gente tem que sentir a necessidade de buscar o Senhor não nesses momentos, mas em todos os momentos da nossa vida. Pois a gente é dependente do Senhor para tudo e para tudo quanto a gente for fazer. Versículo 21 diz assim: porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos notificou isso mesmo, ou não atentaste para fundamentos da terra? Fala sobre o consolo e a esperança em Deus. Fala sobre a falta de conhecimento ou compreensão nas coisas sobre a natureza de Deus. Então a gente tem que procurar saber a natureza de Deus. O que é a natureza de Deus? Pensar como Ele pensa, gostar das coisas, fazer as coisas que Ele gosta, fazer a vontade dEle, estar nos pés dEle, glorificar o nome dEle. É isso que Ele quer, é a natureza dEle, que a natureza dEle tem que ser a mesma natureza nossa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele mora dentro do nosso ser. Glória a Deus. Então a gente quer tudo que o Pai quer, tudo que o Filho quer, a gente quer também. A gente faz, a gente obedece, a gente segue os seus caminhos, a gente é guiado por Ele, ouve a palavra dEle, ouve a voz dEle. Aleluia. Aí no versículo 22: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É a onipotência de Deus, em contraste com a insignificância da humanidade. Deus usa os céus como sua morada, mostrando seu poder e domínio sobre a criação. Essa passagem nos faz entender a grandeza de Deus. Aleluia. Então, a humanidade é a insignificância ao contraste da onipotência de Deus, né? Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio sobre a criação, pois é dele, né? Pois Ele o criou, então Ele é o único que pode ter esse domínio. Versículo 23: E faz voltar ao nada os príncipes, e torna coisa vã os juízes da terra. Deus é soberano e tem o controle de tudo. Deus está acima de toda a autoridade da terra. Aleluia, glória a Deus. Então não tem por que você ter medo, não tem por que temer. Se Deus te deu a palavra, se Deus te fez a promessa, não tem ninguém maior do que Ele. Ele é a maior autoridade entre o céu e na terra. Ele é quem manda, Ele é quem diz como deve ser feito. E o povo tem só obedecer a voz dele. Aleluia. Versículo 25. Não, o 24. E não se planta nem semeia, nem se raia na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se. O tufão com pragana os levará. Então é como eu disse agora. Deus, Ele tem o controle da humanidade no mão dele. Ele é o maior. Tem gente achando que é o maior, mas Ele vai mostrar que Ele é o maior nessa terra. O Senhor está chegando com providência. Acha que o Senhor só está só olhando, só observando, e que Ele não vai fazer nada. Ele vai sim. Ele vai se levantar. E quando Ele se levantar, não tem para ninguém, pois é Ele que governa.
Ele é o único que governa a criação que Ele fez. Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem que entender isso. Tem que crer nisso. É a palavra de Deus que fala isso. Versículo 25. A quem, pois, me farei semelhante para que Ele seja semelhante? Deus santo. Deus é santo. E é o único que não possui igual. Sua santidade e poder não são exclusivas dele. Apesar das aparências, Deus é poderoso e suficiente para cuidar do seu povo e guiá-lo de volta para a sua terra. Então o povo ainda acha insuficiente, né? Mas Deus, Ele é suficiente para guiar o seu povo, para cuidar, para zelar, para dirigir o nosso passo. Só precisamos dele e de mais quem? Só dependemos dele. Aleluia, glória a Deus. Versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército e quem todas chamam pelo seu nome. Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Aleluia. Aqui, ilustra a capacidade de Deus controlar tudo, reforçando sua soberania. Ressalta a sua capacidade de manter a ordem e estabilidade do universo. Nenhuma estrela é perdida ou esquecida, o que reforça a ideia que Deus é fiel e cumpre com suas promessas. Então o povo de Israel, ele questionava muito isso de Deus. Se via, se importava com suas dificuldades. Mas aqui fala, né, que Deus, Ele estabelece no universo, Ele dá a ordem. E nenhuma estrela será perdida ou esquecida. Então você não está esquecido ou perdido diante da face do Senhor. Assim como Ele não esquece das estrelas, Ele também não esquece da criatura que Ele criou, que somos nós. Aleluia. E Ele não perdeu o controle. Ele cumpre promessas ainda. Né? O povo diz que o crente fala tanto, o cristão fala tanto, e não acontece. Vai acontecer. Tem um tempo oportuno de todas as coisas acontecer. Deus, Ele não depende de ordem humana. Não, Ele dá as ordens. A humanidade é diferente. Oh, aleluia. Então Israel, ele tinha esse questionamento, como se Deus, ele não tivesse se importado. Viu o tanto que Deus já falou aqui, que Ele não se esquece, que Ele cuida, e como as estrelas Ele não se esquece, Ele faz um lugar para habitar. Ele é o princípio. Aleluia, glória a Deus. Ele é a sua grandeza. Ele sabe de todas as nações. E perante Ele considera todo mundo igual. Mas Israel ainda questionava o Senhor. E aí vem o versículo 27 e diz: porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo. Pelo meu Deus, é uma pergunta. Por mais que Israel reclamasse que Deus havia esquecido dele, sempre Deus mostrava o seu cuidado. Que Deus oferece renovo e força. Deus sempre estava falando com Israel que Ele era o renovo dele, que Ele era a segurança dele, que Ele era a paz dele. Sempre Deus estava reforçando isso, mas ainda tinha a indagação. Versículo 28. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadriação do seu entendimento. Então aqui fala sobre a eternidade de Deus aos seres humanos. Os seres humanos, eles se cansam, eles se fatigam. Deus, ele permanece forte e inabalável. Glória a Deus. Nós não conseguimos compreender a soberania de Deus. E confiar em sua sabedoria é sempre a melhor escolha. Glória a Deus. Quem está exausto
seja física, emocional ou espiritualmente, Deus ele renova, Deus ele dá força. Ele é a fonte da renovação. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você está exausto, seja físico, emocional, espiritual, Deus está aqui para renovar a tua força. Pois Ele é a fonte da renovação. Aleluia. Glória a Deus. Ele é a tua força, a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente diante das circunstâncias. Então, não tem por que temer. Pois a sabedoria de Deus é você confiar nele, pois é a melhor escolha, é o melhor escape. Versículo 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aqui Deus fortalece o cansado, ele oferece vigor àqueles que se sentem fracos e sem forças, mostrando que mesmo nos momentos de maior exaustão, Deus pode suprir todas as nossas necessidades, pois Ele fortalece o cansado. Você está cansado, precisa de força? Só encostar nele, só estar perto dele, porque Deus ele é forte e Ele também é inabalável. Aleluia, glória a Deus. Versículo 30 diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão. Mesmo aqueles que parecem mais fortes e cheios de energia, acabam se cansando e se fatigando, mostrando que a capacidade física tem um limite. O jovem também enfrenta fraquezas e dificuldades. Então, a gente se inspira, né? Ver um jovem, a gente fica cheio de vigor, mas sabendo nós que eles também têm as dificuldades deles. Ele passa por tribulações do mesmo jeito que nós passamos. Mas o Senhor ele sempre está ali, nos encorajando, nos dando força, mostrando a maravilhosidade dele sobre as nossas vidas, a bondade do Senhor, ela nos guiará. Ela sempre está conosco, nos fortalecendo. E Ele sempre está nos mostrando que Ele está conosco, Ele permanece ali forte e inabalável, para que você não possa cair ou tropeçar. Ele te sustenta com a mão dele. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Significa ter esperança, confiar e guardar com expectativa a intervenção de Deus. Essa espera ativa em Deus acompanha de fé e ação fundamental para a renovação das forças. A comparação da águia, que aproveita as correntes de ar para voar alto com o mínimo esforço, ilustra a força e a capacidade que Deus pode dar para superar obstáculos. Então aqui, né, a águia, ela aproveita as correntes de ar para voar alto com o mínimo esforço. É isso que Deus ele quer que você faça. Ele quer que você só faça a vontade dele, só obedeça à vontade dele e deixe que o vendaval e a tempestade ele cuida. Ele não quer que você tenha um mínimo de esforço. Aleluia, glória a Deus. A águia, ao encontrar uma coluna de ar quente, pode subir cada